Nesse momento, a OTAN está atacando a Rússia e a aliança está mirando além do Mar Báltico. Kaliningrado, Aquilesova, 5RF. A propaganda russa já está em estado de histeria e choque e o espaço midiático está sendo dilacerado. O general de ferro está de volta e deixou o mundo em suspense. A Europa está lutando pela Ucrânia até o fim. Merz e Macron atacaram duramente Trump. Um desastre na Rússia. As sanções estão destruindo a economia de Putin. O Kremlin já não sabe para onde fugir. Uma nova plataforma superaquática para a Ucrânia. Os checos vão entrar em guerra contra a Rússia. Um ataque em território russo é garantido. As armas ocidentais já estão onde são e prontos para esmagar o inimigo. Cessação. Kadyrov foi morto a tiros e eles estão à espera na Ucrânia. Com o Sol, o inimigo será derrotado em toda a linha de frente. A nova linha de defesa chocou os ocupantes. Mais detalhes sobre tudo nos próxima sessão. Ponto infernal. Choque? O Ocidente está pressionando o Kherson. Kaliningrado está sendo isolada do fornecimento de oxigênio. A OTAN demonstra onde a Rússia é impotente. Kaliningrado, o epicentro da futura greve. Putin está em pânico. A OTAN está atacando. O plano para destruir o NIF, na Grande Rússia, já foi aprovado. A aliança sabe como desmantelar o Kremlin sem disparar um único tiro. O Ocidente está preparando um ataque aos pontos vulneráveis da Rússia. Veja isso agora mesmo. Ponto de partida. A guerra da Rússia com a OTAN começará em Kaliningrado. Estamos avaliando e considerando cuidadosamente todas as diferentes áreas e aspectos relevantes para esse projeto. O Kremlin está preparando novas provocações. Russo. A federação está recorrendo a uma escalada artificial do conflito. A aliança declarou estar pronta para atacar Kaliningrado. A região de Kaliningrado é a região mais ocidental da Federação Russa e um enclave, totalmente separada do território principal da Rússia por outros países. Os russos, de fato, transformaram a região de Kaliningrado em uma base militar. As principais formações incluem forças terrestres, aviação, além da maior base naval da Frota do Báltico. Da frota de veículos, que abrange todos os automóveis, caminhões e outros meios de transporte que compõem o conjunto total de unidades operacionais. E, na minha opinião, é justamente a região de Kaliningrado e a possibilidade de um confronto direto com a OTAN. A Federação Russa tenta desviar a atenção dos Estados Unidos da questão ucraniana. Ou então cria um precedente para a chamada troca. Kaliningrado muito frequentemente se torna o centro do chacoalhar de sabres russo. Dessa forma, Putin testa o terreno, talvez até mesmo com a OTAN. Por exemplo, durante exercícios conjuntos com a Bielorrússia, Oeste 2025, os militares realizaram treinamentos de combate na região de Kaliningrado, após o que o Kremlin transferiu o Iskander para lá, o que representava uma ameaça para 6 países. Os países que compõem a aliança, uma coalizão estratégica e vital, trabalham em conjunto para promover a segurança mútua e a estabilidade regional. Estes membros, unidos por objetivos comuns, colaboram em diversas frentes, desde a defesa até o desenvolvimento econômico, fortalecendo laços e garantindo a prosperidade coletiva de todas as nações envolvidas. Sistemas de mísseis antiaéreos S-400 e outros meios de defesa ativa do exército do país ocupante. Ou seja, de fato, a região de Kaliningrado está sendo militarizada neste momento. Ao mesmo tempo, a propaganda russa continua a campanha de disseminação de desinformação sobre a preparação dos países da OTAN para atacar a Rússia. Estamos falando sobre a possibilidade de sanções por parte dos países da União Europeia neste momento, incluindo o bloqueio das exportações russas, a região de Kaliningrado. E a Federação Russa declara que tal decisão dos países da União Europeia cria um precedente para o possível uso da força militar no momento de levantar esse bloqueio. A Federação Russa deixa claro que, consequentemente, a possibilidade de imposição de sanções econômicas pela União Europeia no momento do bloqueio das exportações russas será considerada pela Federação Russa como a criação de um casus belli, ou seja, um motivo para o uso da força militar por parte da Federação Russa. Ainda em julho, os aliados da OTAN declararam que criaram um plano para neutralizar a região de Kaliningrado, destinado a enfrentar as ameaças vindas da Rússia e garantir a contenção global.
Os países da OTAN estão realizando medidas preventivas no momento de fortalecimento da estrutura de defesa, as capacidades desses países e, consequentemente, a redução da possibilidade de uma invasão direta ao território da Polônia e da Lituânia. Isso inclui a realocação de contingentes militares adicionais, a realização de exercícios conjuntos, tanto de componentes terrestres, navais quanto aéreos, e, consequentemente, o desenvolvimento de planos para a possibilidade de bloqueio do enclave de Kaliningrado. A Rússia está interessada em que haja divergências dentro da aliança. Ela precisa de divisão e de abalar a unidade, para assim criar uma crise séria na OTAN. Mas é improvável que eles consigam isso. Notícia bombástica. Zaluzhny entrou como Vertran, o retorno triunfal do general. Como o comandante-chefe arranca as máscaras e fala sobre o que antes era silenciado. O sistema não suportará, as armas não salvarão. O colapso da Rússia, o colapso da Ucrânia. Grandes mudanças. Detalhes do material. Valery Zaluzhny, ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia e atual embaixador no Reino Unido, provavelmente retornou à Ucrânia. Ele insinuou isso em seu Facebook. O ex-comandante publicou uma foto junto com sua esposa Olena, com a legenda concisa, "Em casa é melhor". E, logo depois, no site da publicação Liga.net, saiu um artigo de autoria de Zaluzhny sobre a possível estratégia militar da Ucrânia para o próximo ano. E então, alguns começaram a dizer que isso é um passo direto para uma carreira política. Muitos parceiros da Ucrânia, principalmente os Estados Unidos, eles sempre dizem que há algum tipo de monopólio de poder na Ucrânia. O presidente Zelensky não deve permanecer no poder o tempo todo. Aqui está a Ucrânia mostrando, estamos considerando diferentes opções. Nesse artigo, Zaluzhny observou que no final de 2023, o caráter da guerra mudou completamente. Ao contrário dos textos anteriores de Zaluzhny, dedicados exclusivamente a questões militares, o novo também aborda o tema da política. Na opinião de Zaluzhny, para que a guerra continue com sucesso na Ucrânia, a estratégia militar sozinha não é suficiente. É necessário um objetivo político claro, que permita não apenas ver o que o inimigo está fazendo, mas também avançar por conta própria. Que resultado da guerra a Ucrânia considera como vitória? Segundo Zaluzhny, até agora ninguém sabe disso. Deve ser preservada. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos pais devem viver em paz, custe o que custar. A Rússia tem um objetivo completamente claro. A imagem que ela representa é da vitória. A eliminação da Ucrânia como um Estado independente. Zolokovsky escreve que depender apenas do fornecimento de armas dos parceiros não é um plano confiável. E nem é porque, mais cedo ou mais tarde, essas armas vão acabar para eles, mas principalmente porque as próprias armas vão mudar com o tempo e elas já não existirão mais. Para os nossos parceiros. Zaluzhny não apenas critica o governo ucraniano, mas também propõe o mesmo objetivo político para o país. Na opinião dele, a vitória para a Ucrânia deve ser a dissolução do Império Russo, que representa uma ameaça existencial para a Ucrânia como Estado independente. E ele propõe considerar como derrota a ocupação total da Ucrânia devido ao seu próprio colapso, pois o resto é apenas a continuação da guerra. Sem dúvida, entre os militares há a sensação de que o apoio de força existe. Ela está presente em Valery Zaluzhny. Ele insiste que a única maneira de realmente garantir a segurança da Ucrânia seria a entrada na OTAN, o posicionamento de armas nucleares ou a presença de um contingente militar de aliados. Mas Zaluzhny reconhece que esses desejos são irreais e, portanto, a guerra continuará de uma forma ou de outra. Aqui surge a pergunta: será que Zaluzhny está planejando uma carreira política? Porque sobre isso se fala cada vez mais. Por exemplo, isso foi comentado pelo diplomata e ex-embaixador da Ucrânia na Bielorrússia, Roman Besmertny. A primeira e mais importante coisa que quero destacar. O embaixador extraordinário e plenipotenciário Valery Zaluzhny já ultrapassou a escala do Ministério da Defesa e do Estado-Maior-Geral. Na situação atual, eu insistiria que a nova coalizão deveria propor um governo. E, na verdade, sua abordagem é suficiente para que ele lidere esse governo, seu entendimento dessa gênese de desenvolvimento. Não se pode desperdiçar esse recurso fazendo com que ele fique sentado em Londres e continue apenas escrevendo artigos. Além disso, em pesquisas regulares com a população sobre uma possível presidência, Zaluzhny sempre ocupa posições de liderança.
Sem dúvida, Valério Fedorovich tem uma imagem positiva, mas ainda assim ele não tem experiência de gestão especificamente na área civil, e isso pode criar dificuldades. Mas, neste momento, não estou pronto para afirmar que essa tradição de poder do presidente Zelensky para o presidente... Vamos ainda não chamá-lo de presidente Zaluzhny. Esse modelo não é considerado o principal, mas sim uma das opções mais do que possíveis. Mas enquanto na Ucrânia se discutia o possível futuro de Zaluzhny, ele já havia voltado para Londres, e lá recebeu o presidente Zelensky ao pé da escada do avião. Zelensky também entende isso. E, claro, vai tentar manter uma boa relação com Zaluzhny. Talvez ele até faça propostas para integrar Zaluzhny ao sistema de poder, no qual o presidente Zelensky é o chefe. Tudo se resume a uma coisa, destaca o especialista. Mesmo que Zaluzhny tenha ambições políticas, ainda é cedo para falar sobre isso. Afinal, tudo isso agora está no nível de suposições. Sensação. Macron exige o congelamento dos ativos do Kremlin para a Ucrânia. O Ocidente pressiona Trump defendendo Kiev. O mundo vai se unir contra a Rússia. E na Federação Russa é uma catástrofe. As sanções estão despedaçando a economia. A batalha pela Ucrânia decide o destino do continente. A Europa continua lutando pela Ucrânia. Hoje, em Bruxelas, estão tomando uma decisão que há um ano parecia impossível. A União Europeia encontrou uma brecha jurídica que permite bloquear os ativos russos sem a unanimidade de todos os países membros. O texto publicado é um documento jurídico complexo que tenta resolver duas contradições: fornecer dinheiro à Ucrânia sem custos diretos para os Estados-membros e tomar decisões sem a unanimidade atualmente exigida. O resultado é complicado, mas pode funcionar. Basicamente, os países da UE estão tentando sair da armadilha em que se colocaram no início da guerra em grande escala. Durante todos esses anos, o destino dos ativos russos congelados dependia do humor de um ou dois países dispostos a bloquear qualquer decisão. Agora, Bruxelas está usando um mecanismo previsto para casos de choques econômicos. E a guerra da Rússia contra a Ucrânia foi oficialmente reconhecida como tal choque. Enquanto isso, nas capitais europeias já estão preparando uma medida que pode ser o maior golpe financeiro contra a Rússia de todos os tempos: o governo do bunker. A Comissão Europeia propôs destinar 210 bilhões de euros em apoio à Ucrânia até 2027. E uma parte significativa desses recursos deve vir justamente dos ativos russos congelados. 185 bilhões estão depositados na depositária belga Euroclear e cerca de 25 bilhões em contas de outros países da UE. A Alemanha fornecerá 25% do apoio, que é a maior participação entre todos os países. Isso. É especialmente importante agora, quando justamente a Bélgica, o país onde está localizado o Euroclear, nos últimos meses vinha atrasando o processo, temendo consequências jurídicas e impactos em seu próprio sistema financeiro. A Bélgica, mais do que todos, acredita-se que depois a Rússia tentará recuperar esses ativos por meio de processos judiciais. E, nesse caso, a Bélgica vai precisar do apoio de outros países. E é por isso que todos os países europeus que apoiam a ideia de Merz também estão tentando envolver a Bélgica. Acho que, no final das contas, isso vai dar certo. Enquanto o destino dos ativos russos está sendo decidido em Bruxelas, os líderes europeus travam uma batalha em outra frente: diplomático. E suas figuras principais continuam sendo a chanceler alemã, o presidente francês e o primeiro-ministro britânico. São eles, junto com o governo ucraniano, que continuam defendendo os interesses de Kiev perante os EUA. Mas todos apoiamos a Ucrânia e todos apoiamos a paz e as negociações de paz para alcançar uma paz duradoura e sólida. E eu acredito que muita coisa agora está em nossas mãos. O financiamento, a qualidade dos equipamentos e do treinamento do exército ucraniano, o fato de que a Ucrânia resiste nesta guerra, assim como o fato de que a economia russa começa a sofrer, especialmente após nossas últimas sanções e as sanções dos Estados Unidos. E agora, na minha opinião, a principal questão é aproximar nossas posições em comum, europeus, ucranianos e os Estados Unidos, para concluir essas negociações de paz. E, mais uma vez, fortalecer a confiança nas melhores condições possíveis para a Ucrânia, para os europeus e para a nossa segurança coletiva. Mas vamos voltar às sanções e seus efeitos sobre a Rússia. Analistas do The Insider descobriram que as sanções estão literalmente rompendo as cadeias de produção de armamentos russos.
O país não consegue realizar plenamente o processamento químico complexo, o acesso aos reagentes necessários está fechado e a importação de produtos químicos estratégicos despencou. Isso atingiu especialmente de forma dolorosa a produção de combustível para foguetes, um setor crítico sem o qual armamentos modernos são impossíveis. Pela primeira vez, provavelmente desde o início da guerra em grande escala na Rússia, houve, oficialmente em setembro, uma redução na produção militar. Agora, aqueles problemas sobre os quais se falava há muitos anos já estão causando impacto. Mas o efeito das sanções pode ser ainda mais forte. Sim, o GUR pede que sejam impostas restrições a toda a cadeia de produção. Afinal, atualmente, 13 das 49 empresas russas envolvidas na produção de mísseis, como o Iskander-M, ainda não estão sob sanções. O poder de ataque mortal já está a caminho. A Tchequia apresentou um mega-míssil para a Ucrânia. As armas ocidentais estão prontas para despedaçar o inimigo. A demonstração do poder mortal está na matéria a seguir. Um novo míssil para atacar o exército russo e a infraestrutura militar dos ocupantes. A Tchequia apresentou seu míssil de cruzeiro ultramoderno Narval, que será entregue à Ucrânia para ataques contra os ocupantes. O míssil com motor a jato foi desenvolvido pela empresa LPP para a indústria de defesa tcheca. Isso é um novo marco. Nos últimos anos, a empresa LPP concentrou-se no desenvolvimento de aeronaves não tripuladas equipadas com suportes. Navegação óptica, que permite que eles se desloquem mesmo em condições de interferência no sinal de GPS. Esses drones servirão de base para o Narval, com alcance de voo de até 680 km. O Narval tem um alcance de voo de até 700 km, velocidade de até 750 km por hora e uma ogiva de até 120 kg. O lançamento do míssil de cruzeiro Narval será realizado de várias maneiras, por catapulta a partir de uma pista de decolagem ou estrada usando um carrinho, além do auxílio de um propulsor de foguete de combustível sólido. Nós temos uma solução real. E não é apenas um modelo que diz que gostaríamos de lidar com isso. Não temos fornecedores críticos. Fabricamos de tudo, desde estruturas de aeronaves a materiais compósitos e pilotos automáticos. O míssil é capaz de atingir até mesmo Moscou e a base de bombardeiros estratégicos. Engels. Além do GPS padrão e provavelmente de um sistema inercial, o Narwhal também possui navegação visual, graças à qual ele é capaz de operar mesmo na ausência de GPS, devido à operação ativa de sistemas de reconhecimento inimigos. Mas para lançar um míssil em produção em série, é necessário realizar lançamentos de teste e verificar a eficácia do míssil. O campo de testes para o Narwhal será a Ucrânia, e os alvos serão as tropas de ocupação. Quando dissermos que isso funciona na Ucrânia, começaremos a aceitar os primeiros pedidos. Durante o primeiro ano ou 2, gostaríamos de produzir centenas de unidades por ano. Os Narwhals devem se tornar parte de um grande ecossistema de drones. A ideia é que o míssil de foguete funcione em condições de ambiente instável e em conjunto com outros drones. Enviaremos de 10 a 20 de nossos drones básicos de 40 kg, que irão romper as defesas aéreas inimigas. Nesse mesmo instante, 2 narvais sobrevoarão rapidamente a área, e acima deles, um par de seres invisíveis. O quê? Quanto à Ucrânia, teremos uma surpresa. Segundo analistas militares, eles chegarão junto com os drones checos Night Ray Steel e MTS para testar o enxame em condições de combate. O primeiro desdobramento operacional dos mísseis está previsto para 2026. Estamos falando dos meses de janeiro e fevereiro. O início da produção em série dos mísseis está previsto para março. Choque. Kadyrov marcou um confronto. Lutadores chechenos livres. Kerry, que luta com a Ucrânia, chamou Dondon para uma conversa na Ucrânia. A linha de frente em chamas, heróis ucranianos seguram áreas quentes. Em Pokrovsk, Kuchinsk, Zaporizhia, as forças armadas da Ucrânia resistem firmes. Mais importante ainda, uma nova linha de defesa foi criada. O moedor de carne da guerra de Putin continua a destruir novas vidas. No entanto, o bunker não quer sangue novo. O pedido já foi assinado. Detalhes na revista Militar. Ataque noturno com drones em Cheboksary. Segundo relatos, os russos, a usina termoelétrica local foi atingida. Mais uma boa notícia dos defensores ucranianos. No dia 5 de dezembro, drones do SBU atingiram o terminal de gás liquefeito no porto russo de Tenryuk. Como resultado do ataque, mais de 20 dos 30 reservatórios existentes foram queimados. Além disso, vagões-tanque ferroviários foram destruídos.
moradores da região de Kursk. Moradores com casas destruídas pelo exército de Putin protestaram pelo cancelamento de pagamentos de aluguel para deslocados. Os combatentes da Ichkeria Livre, que lutam ao lado da Ucrânia, desafiaram Ramzan Kadyrov para um encontro. Não está claro se Kadyrov vai aceitar se encontrar com seus compatriotas. Produtora Olha Shor, produtora Yulia Rublevska, cinegrafistas Pavlo Pashko, Alexander Rublevski. Bem, enquanto Ramzan procura o seu caminho, há a situação. A situação na frente de batalha da guerra russo-ucraniana, um conflito militar prolongado e de grande escala, continua a ser extremamente difícil e desafiadora para todas as partes envolvidas. As condições eram particularmente precárias nas regiões que existiam, por exemplo, nas proximidades de Suhy, Yagid e Lissivka, áreas estratégicas onde se manifestavam ameaças correspondentes e significativas, que exigiam uma atenção constante e uma resposta imediata, devido à sua natureza crítica e ao perigo iminente que representavam para a segurança local e para as operações militares em curso. Conseguimos preservar a identidade e, como já disse, retirar dessas áreas perigosas. E hoje continuamos a operação defensiva, tanto na região de Pokrovsk quanto diretamente em Mirnogrado. As forças armadas da Ucrânia estão contendo o inimigo nas direções de Kupiansk e Guliápole. Todas as localidades hoje são importantes, antes de tudo porque são pontos-chave para a nossa logística. Inclusive a direção de Guliápole, que representa a possibilidade do inimigo se concentrar em ataques de fogo no controle de fogo sobre a nossa logística na frente de Zaporizhia, em pelo menos algumas localidades, respectivamente. Por isso, hoje o inimigo está tentando realizar ações de combate ativas, tentando conduzir ações ofensivas em grande escala, mas aqui as forças de defesa conseguiram, por enquanto, deter o inimigo. Conseguiram, digamos assim, criar uma nova linha de defesa, utilizando inclusive o relevo do terreno. E as tentativas do inimigo de se infiltrar nos pontos mais fortificados estão sendo reprimidas ao máximo hoje. Na direção de Lyman, o inimigo começou a usar veículos blindados pesados. Na direção de Alexandrivka, 2 defensores ucranianos da 67ª Brigada capturaram 6 ocupantes. Mais um prisioneiro na direção de Dobropilha, capturado por nossos soldados da 82ª Brigada. No vídeo está Andriy Kodiakov, que assinou contrato com o exército de ocupação por causa de dívidas, algo do que agora se arrepende. Estou profundamente decepcionado com as forças armadas da Rússia, pois o que está no contrato não corresponde à realidade. Por isso, Putin planeja reforçar as fileiras de seu exército, ou melhor, compensar as perdas com sangue novo. Por isso mesmo, ele assinou um decreto sobre uma nova convocação de reservistas que acontecerá na Rússia já em 2026. É isso por hoje. Mais notícias quentes da linha de frente você confere na próxima edição.